Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esta noite. Gostaria de convidá-los para iniciar esta palestra com uma pequena prece. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistir espíritos bons e afastes os que possam nos induzir em erros e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúmes. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual, que nos assista e por nós vele. Nossa palestra de hoje fala sobre amai-vos e instruí-vos. Podemos dizer que os dois maiores problemas da humanidade é justamente a ignorância e a falta de amor. A ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento, de estudo, de leitura, de experiências e práticas. Podemos ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde ele diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O que ele quer dizer com isso, né? Aqui os Espíritos estão querendo nos mostrar que a instrução nada mais é do que adquirir conhecimento, adquirir bons hábitos. E o que quer adquirir esses bons hábitos? É aprendermos a respeitar ao próximo, é aprendermos a nos amar, através de um bom dia, um boa tarde, um por favor, um muito obrigado, desde que seja feito com o coração e não apenas da boca para fora. Então, para que possamos refletir nessa instrução. Só que não adianta termos bons conhecimentos, não adianta termos bons hábitos, se não transmitirmos esses hábitos para as pessoas. E de que forma transmitirmos? Tem diversas maneiras. Podemos transmitir, inclusive, através de leitura para aquelas pessoas que não sabem ler, ou através de um abraço. Sei que hoje, infelizmente, não está sendo possível, mas podemos fazer abraços virtuais através de boas palavras, que já é um conforto para os nossos corações. Então, há diversas maneiras de transmitirmos os conhecimentos e esses bons hábitos. E tem uma passagem no Livro dos Espíritos, que ela, na verdade, uma resposta, né, da pergunta 685, que ela diz assim: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes destas. Esta é a lei da caridade. O que ele quer dizer aqui? Quem são os fracos? São justamente as pessoas que são desprovidas destes conhecimentos ou dessas habilidades. E os fortes são as pessoas que têm esse conhecimento. Então, nós, com essa capacidade, com esse conhecimento, temos que auxiliar essas pessoas mais fracas, né? Não só nós espíritas, como qualquer outra religião, como qualquer governante ou pessoas, nós temos o dever de ajudar ao próximo, seja lá qual for a circunstância, seja por bens materiais, seja por palavras, seja por gestos, mas Deus nos coloca, nos permite fazer isso porque é para a nossa própria evolução. E como diz no começo, né, essas boas ações, né, essas habilidades, essas transmissões de conhecimentos, ela tem que ser feita sempre com amor. Só que amor é esse que nós estamos falando? Como eu sei o que é amor? Como eu sei se eu estou fazendo, se eu estou transmitindo com amor? Então, hoje venho trazer duas pessoas muito importantes no nosso conhecimento que vai nos ensinar um pouquinho sobre o que é amor. Uma dessas pessoas é o apóstolo Paulo e o Chico Xavier. Na primeira epístola do Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana,
não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nessas palavras de Paulo, podemos listar 9 virtudes para que a gente possa entender o que é o amor. Quais são essas virtudes? A primeira delas é a paciência. A paciência nada mais é do que aprendermos a ouvir o próximo, se colocar no lugar do outro, ou seja, saber respeitar o tempo do outro. Só que também não quer dizer que a gente precisa ser omisso, que a gente precisa ser submisso à pessoa. Se a gente não concorda com o que ela está dizendo, a gente respeita, mas não precisamos ser omissos e submissos, caso não esteja sendo feita a falar da verdade. Nós precisamos ouvi-la, ter a paciência de ser colocado no lugar dela, naquele momento, entender o porquê ela está passando por aquele momento, porque ela está dizendo aquelas palavras, para compreendê-la de uma maneira amável. A segunda virtude é justamente a tolerância, ou seja, se colocar no lugar dessa pessoa, né? Pensar na hora, parar um pouquinho, respirar e pensar consigo mesmo. O que eu faria se estivesse no lugar dela? O que eu falaria se eu estivesse no lugar dela? Será que a minha reação seria a mesma? Será que eu falaria as mesmas palavras? Ou eu seria mais injusto? Então, se colocar um pouquinho no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente aprende a tolerar o próximo. A terceira é a benevolência. O que é ser benevolente? É ser uma pessoa boa, é fazer boas ações. E o que seria fazer boas ações? Simplesmente colocar o coração em tudo aquilo que a gente faz para o próximo. Isso é ser uma pessoa bondosa, é olhar com bons olhos tudo aquilo que a gente faz. Mesmo que seja, por exemplo, arrumar a nossa cama. Arrumar a nossa cama, mas por que arrumar a cama? É um gesto simples que a gente faz no nosso dia a dia, sim. Mas há uma grande diferença quando a gente faz com carinho, com amor, agradecendo a Deus por ter aquela cama, aquele cobertor que nos aquece, que muitos não têm. Então, se a gente faz aquele simples gesto de arrumar a cama, com amor, com respeito, com carinho, estamos sendo benevolentes, estamos sendo pessoas bondosas. A quarta virtude é o incondicional. Por que incondicional? O amor verdadeiro, ele crê, ele aceita, ele respeita, ele tem fé, ele acredita no próximo. Com isso, ele não faz chantagem, ele não exige nada em troca do próximo, porque a partir do momento que eu faço algo bondoso para o próximo e eu aguardo um retorno sobre isso, eu não estou fazendo com amor. Porque o amor verdadeiro, ele não coloca condições em nada. Por exemplo, eu vou doar algo para a pessoa porque eu fazendo essa doação, Deus vai me dar uma estrelinha a mais lá no céu. Eu não posso fazer pensando assim. Não é apenas por isso, mas fazer porque eu sinto no meu interior que é necessário, que eu preciso, porque eu estou me sentindo bem em fazer isso. E não simplesmente pelo fato de ter uma recompensa futura. Ter maturidade. O que é ser amor maduro? É ser um amor sem ciúmes. Por que sem ciúmes? O ciúmes, ele nada mais é que um sentimento de posse. E nós não somos donos de ninguém. E nem de matéria, né, vamos dizer também. Porque tudo que temos hoje aqui no mundo, no planeta Terra principalmente, é empréstimo. Deus nos emprestou para que pudéssemos vir aqui e cumprir com as nossas tarefas. Então, não temos posse de nada. Eu não tenho que ter ciúmes de objeto, não posso ter ciúmes de pessoas, porque o ciúmes ele é um sentimento de posse e nós não temos posse de nada nesta terra.
Respeito. Respeito já diz tudo, né? Não julgar ao próximo, né? Não apontar os erros alheios, mas sim ajudar a que ele possa corrigir esses erros. Se é que é um erro, talvez na nossa visão seja, mas do outro não, porque depende, como nós vimos lá atrás, da instrução, do conhecimento que essa pessoa tem. Para ela, naquele momento, ela está fazendo o correto, então vamos respeitá-la, vamos entender o tempo dela e não julgar. A sétima, capacidade de perdoar. Para mim, o perdão seria o momento mais sublime do amor. Por quê? Porque é a parte mais difícil que existe para o ser humano, é perdoar. Por que é difícil? Porque muitos de nós acreditamos que se eu chegar em alguém e falar, eu te perdoo, está resolvido. Mas não está, porque esse perdão precisa vir daqui, precisa vir do coração. Que não adianta eu falar para a pessoa que perdoo e passou-se um tempo, eu encontro com ela em algum lugar, na rua, o que seja, e todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa do passado volta. E eu não consigo ser bondosa com aquela pessoa, eu não consigo respeitá-la, ao menos dirigir um bom dia para aquela pessoa. Por quê? Porque no fundo eu não a perdoei de coração, de alma. Eu simplesmente perdoei da boca para fora para tirar aquele peso naquele momento dali de perto de mim. Mas eu preciso perdoar internamente, do fundo do coração. O amor verdadeiro, ele é leal, ou seja, é ser honesto. Não precisamos mentir para as pessoas, né? Por mais que a verdade doa, quando você diz a verdade, você está mostrando o quanto você ama aquela pessoa. Agora, ao contrário, quando você mente, quando você é desonesto com a pessoa, você está mostrando o quanto você não tem aquele amor verdadeiro por ela. Então, vamos aprender a ser mais honestos, a ser leais, e não só com os outros, mas conosco mesmo, porque muitas vezes não somos honestos com a gente, muitas vezes nos cobramos de algo que muitas vezes não é atingível. Isso a gente não está sendo honesto conosco mesmo, porque a gente está nos cobrando algo que não tem como acontecer, né? Então vamos ser honestos com a gente mesmo, porque quando a gente começa a ser honesto conosco, começaremos aos pouquinhos a ser honestos também com o próximo, porque começa de dentro para fora. Humildade. O que é ser humildade? É não ter orgulho, é não se envaidecer, ou seja, é eu fazer uma boa ação sem me orgulhar por estar fazendo aquilo. E o orgulho nesse caso não é apenas assim, se eu fizer uma boa ação e não divulgar para as pessoas o que eu estou fazendo, eu não vou estar sendo orgulhoso. Não, não é isto. Nessa questão, o orgulho vem se eu estou fazendo de coração, porque eu posso, por mais que eu não esteja divulgando aquilo, pensar comigo, nossa, como eu sou uma pessoa bondosa, eu estou ajudando o próximo, eu estou me doando, ou seja, eu estou me envaidecendo, eu estou me orgulhando. Então, o orgulho não é só na questão de você estar se aparecendo para o próximo, mas o orgulho de si mesmo, você ter orgulho de si por estar fazendo aquilo. E isso não é ser amoroso consigo mesmo. Então, a gente não tem que olhar o amor só para com o outro, mas em primeiro lugar, temos que olhar o amor para conosco. Isso é um pouquinho do que o apóstolo Paulo nos mostra. E aí, Chico Xavier, no livro Significados do Amor, ele também nos traz uma lista de significados do que pode ser amor. Eu peço licença para fazer a leitura para vocês. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga.
Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúmes é o amor que se desvaira. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. E, finalmente, o ódio, que julgam ser a síntese do amor, nada é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Ou seja, ao dissermos para alguém, eu te amo, tenhamos a consciência do peso dessa frase. Tenhamos a consciência do quanto a palavra amor, ele tem uma energia pura, uma energia sublime, uma energia que transforma a pessoa, que cura, que crê, que supera, que suporta. Então, com esse mesmo amor, com esse amor puro, com essa energia maravilhosa que Deus nos dá, é com esse amor que iremos curar o nosso planeta Terra. É com esse amor que temos que ver tudo que estamos passando neste momento. É com o amor puro, o amor verdadeiro. Para finalizar, eu gostaria de ler um poema, mas em formato de oração. Porque para mim, eu vejo esse poema como uma das mais belas orações que eu já vi nos meus dias. Então, eu gostaria de convidar, mais uma vez, a serenar os nossos olhos, a acalmar os nossos corações e refletir sobre estas palavras. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que elas muitas vezes me exigirá esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande,
mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E, acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída de sonhos e concretizada no amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.